Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala, e nesse vídeo eu vou responder as questões sobre adoção que eu recebi via ferramenta nova do Insta, e também vieram algumas coisas pela nossa fanpage. Então eu tentei agrupar essas questões em temas assim, e eu vou tentar responder, mas daí se alguém não for contemplado ou tiver alguma dúvida para além dessas que eu disse, é só mandar comentário aí ou mandar mensagem que numa dessas eu gravo um segundo vídeo falando sobre isso. A primeira questão, e daí acho que essa é um pouco mais ampla, mas essa é a adoção demora. E daí para falar sobre isso eu preciso falar sobre dois momentos da adoção. Primeiro, o processo de se habilitar, né, de estar no Cadastro Nacional de Adoção, e daí sim depois a espera nesse cadastro até que tenha a criança com o perfil que foi preenchido. O meu processo da RE levou 6 meses, mas eu acredito que possa ser mais rápido se as pessoas tiverem mais disponibilidade de tempo. No nosso caso, a gente começou em agosto a fazer o processo e a gente estava habilitado em fevereiro. O que consiste esse processo? Primeiro, tu leva a documentação, comprovante de residência, renda e certidões e tal. Esse leva na vara da infância e da juventude, daí tu abre um processo como qualquer outro processo. Depois disso, tu é intimada e daí tu tem um encontro com uma psicóloga, que na verdade primeiro vai o casal e depois vai uma e depois vai a outra. Nessa conversa com essa psicóloga, e ela monta um laudo dizendo se tu tá apta ou não se tu tá pronta ou não, ou preparada ou não para adotar uma criança ou mais de uma, dependendo do que tu preencher, numa ficha que depois eu falo sobre ela. Depois disso daí tu tem esses mesmos 3 encontros com uma assistente social, e daí nessa assistente social também conversa as duas pessoas juntas, depois uma, a outra, até para bater assim, né, se as informações conferem, eu imagino. E depois tem uma visita dessa assistente social na casa onde as crianças vão residir, a casa do casal ou da pessoa, enfim, que está interessada em adotar. E depois daí desses encontros com a psicóloga e a assistente social, daí tem um dia de formação, que é como se fosse um workshop, assim, com outros casais e outras pessoas interessadas na adoção. E depois disso, daí junta o laudo da assistente, o laudo da psicóloga, participação, o certificado de participação no curso, e daí tu tá no Cadastro Nacional de Adoção. Quando tu leva a documentação, tu preenche uma ficha e lá tu diz quantas crianças tu tá disposta a adotar, raça, cor, sexo, idade, se tem doenças tratáveis, se pode ter, né, doenças tratáveis, se pode ter doenças permanentes, e é aqui que vai resultar na outra demora ou não. Eu até trouxe alguns dados aqui, mas porque a maioria no Rio Grande do Sul, e isso é um reflexo no Brasil todo, dos casais e das pessoas que estão interessadas em adotar, buscam bebês, que é a minoria do que tem disponível. E daí o dado, por exemplo, até 5 anos tem 19% de crianças disponíveis. De 6 a 11 anos, daí já vai para 37%. E de 11 anos até os 18, daí é 44%. Então, quanto mais idade a criança tem, mais tem crianças disponíveis, e os gráficos são inversamente proporcionais. Então, quanto mais idade a criança tem, menos casais e pessoas interessadas nela, e quanto menor a idade, daí tem menos crianças disponíveis e mais gente interessada. Então, aqui é que está a verdadeira demora. Porque tem casais, por exemplo, que estão há 8 anos na fila, porque querem um bebê, e daí... Por que eu falei dessa ficha e disse que depois eu falaria mais sobre ela? Porque daí a pessoa quer um bebê branco com um olho azul sem doenças. Bom, vai passar talvez o resto da vida esperando, porque não é a realidade, principalmente a realidade brasileira, de crianças disponíveis para adoção, os bebês brancos com o olho azul, né? Desculpa, não vou fazer um corte do vídeo aí, vou largar assim mesmo, com tosse, com tudo. Então, no meu caso da RE, a gente estava habilitada em
fevereiro, em março a gente já estava em aproximação com os nossos 4 filhos. Por quê? Porque eles, primeiro, são grupos de irmãos, que também é uma realidade que eu não tenho os dados aqui, mas existem muitos grupos de irmãos e pouca gente interessada em adotar esses grupos de irmãos. E os nossos filhos têm 2, 4, 5 e 7 anos. Então, o de 7 anos, de certa forma, tá nessa faixa etária ali que tem 37% da massa de crianças disponível e tem pouca gente interessada. E então aqui está, de alguma forma, um dado que a gente precisa se sensibilizar. Assim, se a gente quer adotar, talvez se a gente... E daí tem uma campanha do Espírito Santo que fala: deixa o amor te surpreender. E eu acho que esse é o ponto. Se a gente estiver disposto a deixar o amor nos surpreender, a gente pode rapidamente estar habilitado e rapidamente já estar com o filho em casa, vivendo essa experiência da maternidade, da paternidade, enfim, que é exaustiva, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Então, hoje que eu sou mãe, eu recomendo para todo mundo que seja, que acha, né, que está disposto a isso, principalmente, porque para mim tem valido muito a pena. Mas então demora, se a gente estiver buscando a criança impossível, assim, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Outra pergunta que me fizeram é se tem que comprovar muita renda para fazer adoção. E não tem, porque a ideia não é que as crianças sejam recolocadas em famílias ricas, mas sim que sejam recolocadas em famílias que tenham o mínimo de condições para oferecer para essa criança e principalmente que tenham uma estrutura emocional suficiente, assim, né? O Winnicott fala da mãe suficientemente boa e eu acho que tanto o laudo psicológico quanto o laudo da assistente social, que daí versa um pouco sobre esse financeiro, ele é feito por pessoas que estão sensíveis a buscar a mãe suficientemente boa, ou o pai, ou a pessoa que vai cuidar dessa criança, sendo suficientemente boa. Então não precisa ter rios de dinheiro, precisa ter o mínimo para garantir a estrutura e a subsistência dessa criança. Outra pergunta é se é mais fácil, se é mais difícil para pessoas solteiras adotarem. Tiveram mudanças, né, na lei de adoção e hoje é igual para todo mundo. Então, uma criança, uma mulher que quer adotar, um homem que quer adotar separado, ou um casal homossexual, que é no caso meu e da Rê. Então, hoje está todo mundo, de certa forma, numa igualdade, assim, para poder adotar. Inclusive, tem relatos de mulheres que eu participo de alguns grupos, então já ouvi, que ingressaram com o marido, daí se separaram no meio do processo e refizeram o cadastro lá e hoje estão com seus filhos, né, adotaram seus filhos sem o marido. Então, eu não considero que seja mais fácil ou mais difícil. Outra pergunta, então, é quanto tempo a gente esperou. Então, na verdade, pra gente foi muito rápido, porque a gente ficou... a gente se habilitou em fevereiro, né? Então a gente ficou 6 meses fazendo o processo, depois a gente estava habilitado em fevereiro e em março a gente já estava fazendo aproximação com eles. Outra pergunta é que se a gente tem algum tipo de contato com as crianças, e hoje não existe isso, então é um pouco... Tu preenche um formulário e daí as pessoas que trabalham com o sistema de adoção é que vão cruzando esses dados e entram em contato contigo quando existe a criança dentro desse perfil, e daí te chamam para uma conversa e mostram uma pasta, assim, que é um dossiê que chama, que ali tem fotos dessa criança, tem um pouco sobre a vida dela e tal, e daí se aquilo de alguma forma te mobiliza, assim, se aquela história daquela criança te mobiliza, daí vai para um segundo momento que tu conhece as crianças. Só que hoje, no Rio Grande do Sul, e daí o Brasil todo, mas isso vai ser implantado no Brasil todo, vai ter um aplicativo, que até eu posso postar um vídeo falando só sobre ele, mas que vai ter mais informações sobre essas crianças que estão fora desse volume de interesse, assim, justamente num movimento de sensibilizar as pessoas a se abrirem
para outras possibilidades, assim. Então, nesse aplicativo, daí quem está habilitado vai se cadastrar nele e as crianças vão ter um perfil, vai ser como se fosse uma rede social. Então, tu vai poder, estando habilitado, ter pelo menos acesso a fotos e vídeos dessas crianças e um pouco desse histórico que está nesse dossiê, para de repente te sensibilizar e mudar o teu perfil ou se interessar em conhecer essa criança. É uma iniciativa bem bacana, assim, e até eu e a Rê fizemos um trabalho voluntário lá para Guaíba, né, para as crianças de Guaíba, que é onde a gente mora, para gravar os vídeos que vão para esse aplicativo. Então a gente fez vídeos de 1 minuto das crianças se apresentando e de cuidadoras falando sobre eles e tal. Ficaram bem legais os vídeos e a gente até já conseguiu com que uma dessas crianças que estão fora dessa idade de maior interesse fosse adotada por um casal que assistiu o vídeo e ficou sensibilizado. Então a gente já conseguiu esse nosso trabalho voluntário, já teve esses frutos. Mas então hoje, a princípio, tu não tem contato com as crianças, assim, todas as crianças, né? Só aquela que tem o teu perfil e daí essa assistente social, seja da cidade onde tu reside ou de outro lugar do Brasil, se tu colocar que está disposto a adotar uma criança de qualquer lugar do Brasil, daí entra em contato, tu primeiro recebe essa pasta, conversa sobre a criança, daí se tu tiver interesse em seguir no processo, daí começa o processo de aproximação. Que é a próxima pergunta ali, porque perguntaram como é que funciona a apresentação entre a criança e a família no início. Então, no caso dos nossos, como o processo deles de destituição de guarda ainda estava correndo, nós fomos apresentadas como dindas, que fariam visitas, que dariam atenção para eles, levariam para passear, para pracinha e tal. Então nós fomos apresentados como dindas. Primeiro eles viram fotos nossas, tiveram toda uma conversa com a psicóloga e eles se interessaram em nos conhecer. E daí sim a gente foi visitar eles, levar para passear e tal. No nosso caso, no meio disso, se resolveu a questão da destituição de guarda. Então eles agora estão prontos para a adoção, então começa a caminhar o processo de adoção em si. E então daí a gente conversou com eles da possibilidade deles irem morar lá em casa, da gente ser as mães deles e tal, deles terem uma nova família, e eles aceitaram. Então sempre funciona dessa forma, assim, com muito respeito à criança, porque embora a gente saiba que uma criança precisa de uma família, precisa de cuidado e precisa ser adotada, né, que é muito melhor para ela ser adotada do que ficar no sistema e ficar num abrigo e no acolhimento, né? Isso tem pesquisas que mostram. A criança é muito respeitada. Então, começa um processo de aproximação, tem uma psicóloga que conversa, que fala da possibilidade, que mostra fotos do casal ou da pessoa que está interessada. Daí a criança diz se quer ou não conhecer, daí primeiro leva para passear, depois vai conhecer a casa. Então tem um processo que é aos poucos, assim, para que exista esse vínculo, né? Porque a adoção é muito disso, precisa ter um vínculo e as pessoas precisam se apaixonar, assim. Eu até digo que é como se fosse um namoro, porque a gente vai conquistando a criança e a criança vai nos conquistando, né? Porque, afinal, é uma decisão para a vida toda. Deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas. Quais são os passos? A princípio, das perguntas que fizeram, eu dei uma agrupada nessas, assim, e se alguém tiver mais alguma questão, uma coisa interessante, só o vídeo já está bem longo, mas uma coisa interessante de falar é que todas as crianças que estão no acolhimento, elas têm um processo de acolhimento. Então são 3 processos: um processo de acolhimento, um processo de destituição de guarda, né, da guarda dos poderes lá da mãe e do pai biológicos, e o outro processo, que é o processo de adoção. Então precisa estar resolvido o processo de destituição de guarda e elas já terem o processo de acolhimento, para que o processo de adoção em si, né, de preparação para adoção, que chama, seja executado. Então,
Um ponto negativo disso é que muitas vezes, que é o nosso caso, a gente já está com as crianças na nossa casa, mas o processo de adoção em si está correndo agora porque o de instituição de guarda não tinha corrido, e por uma mudança na lei hoje as crianças, o foco principal é que as crianças vão para casa de alguém porque é melhor para elas do que ficar no acolhimento. Então hoje, mesmo sem essa destituição da guarda, mesmo com esse processo correndo e mesmo com chance de que esse processo, por exemplo, corra e a família não perca essa guarda, a família biológica, a adoção, o processo de acolhimento numa família já vai acontecendo, né? E tem risco disso e a gente é avisado sobre esse risco, mas enfim, tu aceita ou não esse risco. Mas daí os pontos negativos é que, por exemplo, tem alguns lugares que não aceitam para que tu tenha licença maternidade sem que tu tenha a guarda definitiva. Então tu não consegue. Plano de saúde é a mesma coisa. Para que as crianças tenham o plano de saúde, precisa ter a nova certidão com os nomes lá do pai e da mãe, ou das duas mães, ou só do pai ou só da mãe. Então esses são pontos negativos do processo como um todo, porque tu fica sem essas certidões e sem poder daí executar essas outras coisas. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, me escreve, o vídeo já está com 16 minutos, então eu acho que tem que encerrar por aqui. E agradeço, então, todas as perguntas e, de repente, eu gravo um segundo vídeo se chegarem mais perguntas ou se eu for procurar lá e for assistir o que eu gravei até aqui e me der conta que estiver faltando alguma coisa. Então, valeu, se gostou, se inscreve aí, compartilha e vamos juntos trocando ideias. Até a próxima!